a vaidade do Gabriel, porque, repito, o torcedor em regra, e aqui quem sou eu para ficar filtrando sentimento, reação de torcedor, mas em regra, ele abraça o ídolo. Quem faz a diferença em campo. Dificilmente o torcedor fica com o lado da cartolagem. E o Marcos Braz, Guga, não veio para o gramado. Não veio. Geralmente ele vem no aquecimento, né? Hoje ele não veio. O presidente Rodolfo Landim está aqui, só que ele disse que não quer falar sobre o assunto Gabigol, apenas sobre título, sobre Campeonato Brasileiro. E eu acho que a grande questão de tudo isso que está sendo falado foi a declaração dele depois do jogo, quando ele, pela primeira vez, falou que não vai ficar no Flamengo. E isso é muito importante, mexe realmente com o ano político do Flamengo. Provavelmente devia ter algum combinado entre diretoria e Gabriel. Olha, vamos segurar pelo menos até a eleição, o dia da eleição, depois você anuncia que vai sair ou não. E aí depois, dentro do vestiário, o que aconteceu, eu acho que tem muito mais história do que realmente o que aconteceu. Porque eu vi a imagem do Gabriel abraçado com o Felipe Luiz na entrega de medalha. E o Felipe Luiz chamando ele de filho. Informação do Eric Faria. Não passou o afastamento do Gabriel pelo Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem apoiado o jogador desde que ele assumiu o comando técnico. Gente, houve erros de parte a parte. Na condução da renovação do jogador, o jogador, por sua vez, esticou a corda, subiu a temperatura. E lamento que o torcedor do Flamengo, que está presente na tela do Sport TV, não possa ver o ídolo hoje em campo. O torcedor do Atlético, Ludicianci, esse sim, vê o Deivinho de volta. 6 gols em 14 jogos. Ele fez toda a diferença nas quartas e semifinal da Libertadores. Amiga, ele vai pro jogo. Guga, muito se fala sobre o personagem do Deivinho, né? Sobre o carisma dele. Ele já caiu de fato na graça da torcida, mas não só por esse carisma todo, mas pelo futebol que tem apresentado, né? Nos 8 últimos jogos que o Deivinho entrou, ele fez 6 gols, ou seja, quase um gol por partida. Tem sido muito decisivo. O Milito tem elogiado muito o Deivinho. E o Deivinho não pode entrar em campo pela Copa do Brasil, porque já tinha defendido o Cuiabá, e o torcedor fica nessa saudade, né? Hoje a torcida pede pelo Daverson entrando como titular, e hoje certamente, quando saiu a escalação do Galo com o Deivinho lá na frente ao lado do Hulk, a torcida vibrou muito, porque já caiu de fato na graça do pessoal. O Milito, inclusive hoje aqui na entrevista no pré-jogo, elogiou o Deivinho, e a gente vai ver agora. Bueno, es un jugador importante, un jugador con características distintas a los atacantes como Paulinho, como Hulk, como Vargas. Él es un jugador más de área, más parecido a Kardecki. Su incorporación en su momento, esperábamos esta respuesta de él y está ayudando mucho. Hoy jugará e esperamos que haga um grande jogo. Pois é, Daverson vai para o jogo. O Paulinho espera um pouquinho, cansado, fica no banco de reservas. Henrique, exagerei. Ele fez falta. Não fez na decisão da Copa do Brasil? Principalmente no jogo de Belo Horizonte, né? No jogo de Belo Horizonte passou muita bola na área, você tem a referência lá, a gente ouviu o Milito falando das características dele. E estamos vendo a diferença de números com ele e sem ele no time, né? Com ele 15 jogos, com 6 vitórias, sem ele 9 jogos, só 2 vitórias. Cai o desempenho, sem dúvida. É claro que o Daverson em alguns momentos fez parte do time reserva que não foi bem no Brasileiro. Mas com o time titular mais Daverson, a gente sabe que o aproveitamento é maior, quase metade dos pontos conquistados. Sem ele, cai para 1/3 apenas dos pontos. Então, um jogador, para mim, decisivo nos grandes momentos do Atlético na temporada. Ele apareceu com a estrela brilhando também, né? E para o jogo de domingo seria importante até pela irreverência, pela confiança que ele emana. Isso passaria para o torcedor, a gente veria imagens bem melhores do que a gente viu no último domingo por parte da torcida. Então, o Daverson, com certeza, foi o jogador que o Milito mais lamentou em não ter no domingo. Roger, vamos passar pelos próximos jogos do Atlético. De olho no pelotão de cima do campeonato. Daqui a pouquinho a gente mostra a classificação do campeonato. G6 já virou G7. Será que dá pé para o Galo? Pode ser G8 ou de repente até G9, ironicamente, dependendo do que vai fazer o Cruzeiro na decisão da Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense no próximo sábado, jogo adiado, e depois tem o Botafogo e depois o São Paulo. A parada não é simples, mas a matemática aponta. É possível o Atlético chegar a Libertadores, independentemente do que vai acontecer na decisão de Buenos Aires, Roger. E é isso que o Atlético tem que buscar, né? Os jogos são complicados, como todo o Campeonato Brasileiro, né? Você não consegue fugir dessa complicação em momento nenhum, né? O próprio Juventude em casa vai ser osso duro de roer, porque o Juventude está nessa briga, conseguiu uma grande vitória, e nessa reta final... jogos em casa com portões fechados, provavelmente. Exatamente, ainda tem essa punição para cima do Atlético Mineiro. E volto a frisar, o Atlético tem que se reconectar como time, como equipe,
E aí a volta do Daverson é importante, do Fausto Vera é importante, a disponibilidade do Bernardo, Zaratio. Esses jogadores dão e incorporam mais o time do Atlético e vão ser super importantes para que o Milito, quando chegar no dia 30 e quando chegar no dia 30, se o Atlético já tiver encaminhado essa classificação de a taça com o Papai Noel tá feliz da vida, presente. Papai Noel que ganhou o antecipado, hein? presente, pô. Papai Noel que ganhou o presente. Exatamente. Nunca vi isso. Então, se o Atlético for para a final da Libertadores, já com essa vaga de Libertadores de 2025 encaminhado, chega com muito mais moral e muito mais forte, muito mais preparado para ser campeão da América. Classificação para o Flamengo ainda dá para título do Brasileirão. Será? Olha só, na Golcan, de dentro do gol, você curte com a gente. Vamos nessa. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, pelotão de elite do Brasileirão. G6 vocês já estão vendo na coloração ali do Cruzeiro em azul. Já aumentamos a vaga para Libertadores dentro do cenário atual. Isso pode mudar. Botafogo vai confirmar título no Campeonato Brasileiro ou mesmo na Libertadores. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil e por isso o G4 já virou G5. São imagens aí da classificação, metade de cima da tabela do Brasileirão. Vamos para a metade de baixo, apenas para ilustração, porque o 11º colocado é o Galo. Se vencer hoje, gente, o Galo ocupa a posição do Vasco. O Atlético pode pular da 11ª para a 9ª colocação e vai pegar o Atlético Paranaense no final de semana. Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense são os últimos colocados da tabela. Só lembrando que o Atlético tem 2 jogos a menos do que os adversários, né? Por isso essa possibilidade, porque se ele conseguir 6 pontos, ele chega a 47